Extrema-direita 2.0 é o nome do novo livro do historiador Stephen Forti, investigador do Instituto de História Contemporânea da Universidade de Lisboa e professor associado da Universidade Autónoma de Barcelona, onde está por estes dias. Na entrevista à Visão Global, o autor revela os novos caminhos e as estratégias de um fenómeno cada vez mais global, começando, até porque está tudo ligado, começando por falar da situação que se viveu e vive ao longo da fronteira da Bielorrússia. A situação é absolutamente dramática. Y lo es en Polonia como lo sigue siendo desde hace ya muchos años en todo el Mediterráneo. A situação é absolutamente dramática. É dramática na Polónia, como é desde há muitos anos, em todo o Mediterrâneo. Acresce que, no caso polaco, temos há muito tempo um governo que tem levado a cabo propaganda muito dura contra os imigrantes, contra os estrangeiros, sobretudo os de religião muçulmana, e, portanto, foram criadas as condições para que o discurso xenófobo e racista possa, com grande facilidade, fazer o seu caminho junto da população. Para além das políticas e da propaganda do governo polaco, de extrema-direita, do Partido Lei e Justiça, creio que, do meu ponto de vista, a crise que se está a viver hoje na fronteira entre a Polónia e a Bielorrússia resulta também das respostas absolutamente insatisfatórias das instituições europeias. Porque a resposta das instituições, que dizem defender a democracia liberal e os valores democráticos, não pode permitir que os governos europeus construam muros nas fronteiras onde acontecem crises migratórias. A resposta tem de ser outra. Os valores democráticos não pode ser la de permitir a unos gobiernos europeus construir muros en fronteras donde se dan crisis migratorias. La respuesta tiene que ser otra. O senhor é autor de vários livros, publicou recentemente uma obra sobre o crescimento da extrema-direita, um livro denominado Extrema-direita 2.0. Isto quer dizer que, durante a sua investigação e pesquisa para este livro, surgiram dados novos sobre uma nova extrema-direita? Sí, yo creo que, y de aquí el título del libro y este concepto de extrema derecha 2.0, sim, creio que o título do livro e este conceito de extrema-direita 2.0 resulta de uma preocupação. Muitas vezes, quando se fala de Donald Trump, ou de Chega, de Vox, de Salvini ou de Le Pen, eles são chamados de neofascistas ou de fascistas. Acontece que o fascismo foi uma ideologia, um movimento político que nasceu durante a Primeira Guerra Mundial e que se propagou no nosso continente nas 2 décadas seguintes. Partir do fascismo para falar dos movimentos extremistas da atualidade é um equívoco, porque isso não nos permite entender a novidade e os elementos novos que encontramos nestas formações e nestes movimentos políticos. É claro que a extrema-direita 2.0 tem uma série de elementos de continuidade com o fascismo histórico e com os movimentos neofascistas da segunda metade do século XX, mas também é certo que tem uma série de elementos radicalmente novos. E aqui há que dar importância, e não é a única característica que tento explicar no livro, a importância do fenómeno das novas tecnologias, e daí também o 2.0. É, portanto, uma nova ferramenta que as novas extremas-direitas sabem utilizar muito bem, com óbvia influência na opinião pública, nos processos eleitorais e nos debates parlamentares dos diferentes países. Y que tiene consecuencias en la opinión pública, en los procesos electorales y en los debates que se dan también en los parlamentos de los diferentes países. E quais são os mínimos, portanto, os denominadores comuns desses movimentos ou partidos pertencentes a essa extrema-direita 2.0? Sí, esta creo que es una cuestión importante porque entre el trumpismo y Vox o entre Orbán y Chega hay grandes diferencias. Y es cierto que existen diferencias, pero yo creo que lo importante es entender que todas estas formaciones tienen más elementos que comparten. É uma questão importante, porque entre Trump e o Vox, ou entre Viktor Orbán e o Chega, há grandes diferenças. É claro que existem diferenças, mas o que é importante compreender é que todas estas formações têm mais elementos em comum do que características que as separem. Por isso,
Podemos falar de uma grande família de extrema-direita 2.0 a nível global. As principais características em comum passam por um vincado nacionalismo, um identitarismo, a defesa da soberania nacional, incluindo a recuperação da soberania nacional. Daí resultam as críticas de multilateralismo às instituições internacionais existentes, no caso europeu, a União Europeia. Partilham também de uma série de valores conservadores e constroem inimigos, maioria inventados, como os imigrantes, os estrangeiros, o Islão e até mesmo a União Europeia, que é apresentada por eles como algo que pode ameaçar a pureza racial e a identidade nacional de uma nação. E, por outro lado, procuram utilizar as suas armas para fortalecer os laços de comunidade nacional. Diria que estas são algumas das principais características, mas também podemos falar do anti-intelectualismo que estes movimentos fomentam quando tentam apresentar um passado dourado, uma Arcádia feliz, à qual dizem que é possível regressar. Claro que isso é impossível, uma vez que o mundo mudou. A nível nacional, dorado, una Arcadia feliz a la cual ellos intentan decir que se puede volver. Cosa que evidentemente es imposible porque el mundo ha cambiado y volver atrás nunca es posible en el presente y en la historia. Creio que podemos juntar a isso também a estratégia política destes movimentos. Não há dúvida nenhuma que um dos principais objetivos começa por ser polarizar a sociedade e trazer ao de cima temas de veras fraturantes, ¿cierto? Absolutamente cierto. Aquí también hay una reflexión interesante que se puede hacer con las diferencias respecto al fascismo histórico. El fascismo de los años 20-30 Também aqui podemos fazer uma reflexão muito interessante relativamente às diferenças com o fascismo histórico. O fascismo dos anos 20 e 30 tinha como objetivo instalar uma ditadura totalitária, um regime de partido único, que pudesse enquadrar as massas e criar um homem e uma mulher nova, um italiano novo, um alemão novo, no caso de Mussolini ou de Hitler. E era um fascismo que dispunha de um partido milícia, um partido organizado também com forças paramilitares. Como disse Emilio Gentile, historiador italiano, considerado um dos maiores especialistas em ideologia e cultura fascistas, o fascismo foi uma religião política. Ora, as novas extremas-direitas não são isso. E somos confrontados com outra dificuldade óbvia. Sobre o fascismo sabemos como terminou a história, mas sobre as novas extremas-direitas estamos a meio do processo e não sabemos como vai terminar. Mas se olharmos para o único modelo, que é realmente da ultradireita, como no caso da Hungria, de Viktor Orbán, observamos que estas formações não querem transformar-se em ditaduras totalitárias, mas sim em democracia iliberal, como disse o próprio Orbán. Quer dizer, esvaziar as democracias liberais, amputando direitos e manter o poder através de expedientes, como o clientelismo e a construção de uma oligarquia ligada ao partido. É isto que se está a passar na Hungria e é um exemplo que a atualidade nos dá sobre estas formações políticas. Mas há outro, relacionado com a sua pergunta. Os politólogos chamam-lhe a janela de Overton, uma teoria política que descreve como a percepção da opinião pública pode ser mudada, tornando aceitável aquilo que há 5, 10 ou 15 anos era considerado inaceitável no debate público, no debate político. E é isto que estão a fazer as ultradireitas. E conseguem, polarizando as sociedades em temas fraturantes que ultrapassam as clivagens clássicas entre a esquerda e a direita, o aborto, o feminismo, os direitos dos imigrantes, e são precisamente estas questões que abalam a sociedade, abrem feridas numa sociedade que é multicultural. El feminismo, los derechos a los migrantes o al colectivo LGTBI. Y justamente estas cuestiones crispan la sociedad, abren grietas en una sociedad que ya es multicultural. E no que diz respeito à democracia em si, nós sabemos que estes movimentos, além dos programas económicos, não negam formalmente a democracia, tal como ela existe, mas criticam-na. Que tipo de democracia defendem, se é que defendem, estes movimentos? Es cierto, no critican en todo la democracia, critican la democracia liberal y ahí tenemos el caso de Orbán, que lo ha explicitado muchísimo con la expresión que antes mencionaba de democracia iliberal.
É certo, não criticam a democracia, criticam a democracia liberal e, neste caso, vale a pena voltar a citar Viktor Orbán, que utilizou a expressão democracia iliberal. A Hungria é formalmente uma democracia, mas os institutos que estudam estas questões definem a Hungria como tendo um sistema híbrido. Não é uma ditadura autoritária, mas também não é uma democracia plena. Quer dizer, na Hungria existem eleições, existem partidos da oposição, existe formalmente a liberdade de expressão, mas, por um lado, vemos que o poder tem modificado as leis e o sistema dos colégios eleitorais para favorecer o partido do governo. Por outro lado, a oposição não tem as mesmas ferramentas e não tem à disposição os meios de comunicação nem a liberdade do partido do governo. E, por outro, 90% dos meios de comunicação da Hungria são controlados diretamente pelo governo ou por oligarcas muito próximos de Orbán. Portanto, é uma democracia até certo ponto. E é para este modelo de democracia que estão a olhar a maioria das extremas-direitas 2.0, desde o Vox ao Chega, e muitas outras formações que surgiram nos últimos anos na Europa. A maioria das formações de extrema-direita 2.0, desde Vox e Chega, ou muitas outras formações que han surgido nos últimos anos na Europa. O historiador Stephen Forti, o livro Extrema-Direita 2.0, aguarda tradução em português, mas já pode encontrá-lo nas livrarias em castelhano.